Olá, boa tarde. Bem-vindos aos estúdios Toma de Amorim TV para análise e comentários da 23ª jornada da Primeira Liga de Futebol. Não foi possível fazer os comentários e análise da 22ª, dado que houve uma avaria técnica nos nossos estúdios, nas nossas câmaras, e por isso não foi possível fazer o comentário da jornada anterior. No entanto, tudo resolvido, e aqui estou eu para fazer os comentários da 23ª jornada. E então, começarei pelo Benfica Chaves, equipa flaviense que se deslocou ao Estádio da Luz e tentou oferecer os famosos passeios de Chaves à equipa encarnada, mas o Benfica, uma equipa adulta, uma equipa madura, não se deixou iludir e aplicou chapa 3, nesse caso 3-1, ao Sportivo Chaves, ou seja, fechou a sua baliza a 3 chaves. O Benfica que fez jus à vitória, equipa com mais qualidade técnica, mais qualidade individual, o líder do campeonato. Aos 6 minutos, Fábio Martins, do Desportivo de Chaves, tem uma entrada duríssima sobre um jogador encarnado, devia ter sido exibido vermelho, mas o árbitro nada fez. Isso não intimidou a equipa encarnada, que continuou na procura do golo, e aos 18 minutos, Mitroglou faz um golo, mas precedido de falta, dado que puxa Massala na área, devia ter sido assinalada a falta contra o Benfica, e o grego já não teria hipótese de marcar o golo, porque a falta seria ao contrário. Assim não foi, e Mitroglou aproveitou para fazer 1-0. Aos 43 minutos, o Chaves, continuando a praticar um futebol bonito, um futebol espetacular, digno de uma equipa da Primeira Liga, por intermédio do Bressan, um remate espetacular fora da área, sem hipótese para Ederson, fez o empate no Estádio da Luz. Aos 49, Eliseu, numa jogada no ataque do Chaves, quando o jogador de Chaves, na grande área, se preparava para receber um cruzamento do lado esquerdo, Eliseu puxa o jogador de Chaves, seria grande penalidade, mas o árbitro entendeu que não seria falta para tanto. Erro do árbitro, na minha opinião. Aos 50 minutos, Rafa faz o 2-1 para o Benfica, numa jogada bem delineada, com uma certa confusão na grande área, a qual Rafa pôs termo, fazendo o 2-1. O Benfica, que entrou a jogar em 4-4-2, com Samaris no lugar de defesa, Sálvio do lado direito, Vitkov do lado esquerdo, apoiados por Pizzi e por o Trinco, como eu disse, por Samaris. Na frente, Rafa e Mitroglou. Isto, o Benfica entrou a jogar assim. Quando o Benfica atacava, transformava-se num 4-2-4. Ou seja, Vitkovic descia para o lado esquerdo, Sálvio para o lado direito, no apoio, Vitkovic e Rafa, no apoio a Mitroglou e Rafa. Sálvio do lado direito, Vitkovic do lado esquerdo, Rafa e Mitroglou no ataque, o que causava imensos problemas à equipa de Chaves. O Chaves que entrou a jogar em 4-5-1, como é lógico, contra um candidato ao título líder do campeonato, e só com o William lá na frente. Mesmo assim, o Chaves praticou um futebol bonito, mas não conseguiu evitar a derrota, como seria de prever. Uma vitória justíssima. Resta acrescentar que no terceiro golo, aos 88 minutos, de novo, avisar por Mitroglou, há uma falta sobre o jogador de Chaves nesse ataque do Benfica no meio campo. Devia ter sido assinalada a falta, o ataque já não era continuado, mas o árbitro nada assinalou, a bola chegou a Mitroglou, que em posição legal fez o 3-1. O Benfica fez jus à vitória, nada a dizer nestas três análises de faltas que eu disse, porque o Benfica mereceu a vitória, foi um justo vencedor, mas quando as faltas, penaltis ou puxões são, portanto, acontecem, são para ser assinalados. O árbitro assim não entendeu e o Benfica, posso dizer que venceu com justeza, mas o resultado mais justo seria a diferença mínima. Seguidamente, o Sporting, que se deslocou ao Estoril, e Jorge Jesus, no casino de Estoril, resolveu jogar a roleta e teve a sorte de sair logo o jackpot. Desta vez optou por Mariano Ruiz e Alan Ruiz.
Palhinha entrou para o lugar do lesionado Adriano. Adriano que estará 6 a 8 semanas fora. E o Sporting entrou a jogar no 4-4-2 e o Estoril, exemplo dos Chaves, no 4-5-1. Aos 22 minutos, Brian Ruiz parte de uma posição de fora de jogo, o árbitro nada assinala, a bola é cruzada do lado direito e Brian Ruiz só teve que encostar para fazer o primeiro gol do Sporting. O Sporting dominou o jogo, o Estoril pouco fez ou pouco teve que fazer, dada a superioridade dos Leões, e aos 86 minutos, Bas Dost, de grande penalidade, quando esperava um cruzamento, é puxado para a camisola na área, um penalti bem assinalado, e Bas Dost faz o 2-0, fazendo assim o 18º golo da Primeira Liga de Futebol, o melhor marcador do nosso campeonato. Ontem, o Futebol Clube Porto deslocou-se ao recinto da equipa de xadrez e, como se deslocou ao recinto da equipa de xadrez, saiu de lá em liberdade definitiva. Ou seja, aos 6 minutos e após um jogo de quarta-feira muito desgastante fisicamente, aos 6 minutos Soares, no cruzamento do lado direito, faz 1-0 e pensa-se aí que o Futebol Porto teria o jogo mais ou menos resolvido. Tal não aconteceu, o Boa Vista continua a praticar um futebol bonito, um futebol vistoso. Aos 17 minutos, André é exibido um cartão amarelo bem mostrado. Aos 29, o Boa Vista teve a sua oportunidade de chegar à igualdade num remate de fora da área, a qual Casilhas respondeu com uma defesa espetacular para canto. Aos 31, um amarelo bem mostrado a Carlos Santos por falta sobre Brahimi. Aos 33, uma jogada fenomenal de Brahimi, que chega à linha de fundo, finta 2 adversários, dá para trás, o jogador do Futebol Clube Porto remata o guarda-redes do feito quando se pensava que a bola ia entrar, na recarga a bola bate no jogador do Boa Vista e vai para canto. Oportunidade desperdiçada pelo Futebol Clube Porto. Aos 34 minutos, Soares, isolado pelo lado direito, tenta fazer o chapéu ao guardião achadrezado, mas simplesmente o chapéu não devia ser mexicano e atirou-lhe a bola para as mãos. Isto foi aos 37 minutos. Aos 41, o jogador do Boa Visteiro, Talocha, entra sobre um jogador do Futebol Clube Porto com uma entrada violenta, devido ser exibido o vermelho, é-lhe só mostrado o amarelo e é-lhe perdoado a expulsão. Maxi Pereira, numa jogada de tabela, entra na área, na minha modesta opinião, Maxi Pereira não simula, é puxado, é tocado por defesa de Boa Vista, devia ter sido assinalado grande penalidade, mas o árbitro deixou seguir e exibiu o amarelo a Maxi Pereira por simulação. O mesmo Maxi Pereira que na segunda parte, numa falta, essa sim para amarelo, como já tinha acumulou 2 amarelos e foi expulso. No fim da primeira parte, uma confusão na ida para o balneário, o jogador de Boa Vista, que não é audível o que disse a Corona, mas por certo não foram palavras de amor nem de paixão, Corona esticou-lhe a mão, empurrou-lhe a cara, não devia ter feito, devia ignorar, mas os nervos à flor da pele são assim, e depois gerou-se uma certa confusão entre técnicos, o qual o árbitro entendeu expulsar o adjunto de Boa Vista, o Alfredo, e Nuno Espírito Santo que passou a segunda parte a ver o jogo da bancada por ter sido expulso na ida para o balneário, numa confusão entre técnicos e gente ligada ao futebol. O Futebol Clube Porto aguentou o resultado de 1-0, teve na primeira parte oportunidades, 3 ou 4 oportunidades para resolver o jogo, não resolveu. O Boa Vista nunca se rendeu. O Boa Vista, a lembrar a imagem de Jaime Pacheco quando foi campeão nacional em 2001, uma equipa muito viril, uma equipa muito agressiva, o qual o Futebol Porto respondeu em alguns lances também da mesma maneira, mas o qual chegou ao fim só com uma expulsão do Maxi Pereira, quando Talocha também devia ter sido expulso, mas chegou ao fim do jogo. O que é certo é que o Futebol Clube Porto conseguiu a 7ª vitória consecutiva, continua a 1 ponto do Benfica. O Futebol Clube Porto, que não perde para a Liga há 20 jogos, continua com 11 golos sofridos, a melhor defesa da Europa. O Benfica tem 13 golos sofridos e o Sporting 24. Em estatística de golos marcados, o Benfica tem 51, o Futebol Clube Porto 46.
Na classificação, o Benfica continua com 57, o Porto com 56 e o Sporting com menos 10 e menos 9 em relação aos dois, com 47 pontos. O Braga, no quarto lugar, igualado já pelo Vitória de Guimarães, com 39 pontos. Vitória de Guimarães que na próxima jornada se desloca ao estado de Alvalade para medir forças com o Lyon e tentará trazer para a cidade conquistador os 3 pontos, o que não será tarefa nada fácil. O Benfica desloca-se a Santa Maria da Feira, com mais ou menos dificuldade deverá vencer o jogo. São jogadores, são equipas de dimensões muito diferentes, abissais, e o Benfica, por certo, em Santa Maria da Feira conquistará os 3 pontos com maior ou menor dificuldade. O Futebol Porto recebe o Nacional da Madeira, como nessa altura já terá passado o Carnaval, o Futebol Porto tentará que o Nacional não venha mascarado de zorro e tentará que o dragão, como animal mitológico que é, queime a máscara que porventura possa vir ainda mascarado os jogadores do Nacional. Só aqui uma pequenina coisa para fazer, que eu não cheguei a fazer, como eu disse, para a varia técnica nas nossas instalações, nas câmaras do estúdio de São Manuel Mourinho TV, da Liga dos Campeões. O Futebol Porto e Benfica aproxima-se agora a segunda mão dos oitavos de final e não se prevê tarefa nada fácil para os dois representantes do futebol português. O Benfica e o Futebol Porto foram cilindrados em casa, não em golos, mas em estatísticas, remates, cantos, posse de bola. O Benfica com o melhor resultado porque venceu 0, mas não lhe traz um descanso muito exuberante, porque em Dortmund espero que Rui Vitória não faça como o Lopetegui quando o Porto venceu por 3-1 o Bayern e chegou à Alemanha, pôs o autocarro atrás, não substituiu o Guardião na altura por Elton, mais experiente nas competições europeias, continuou a apostar em Fabiano, não atacou o adversário, não fez pressão alta e foi o que subiu. O Futebol Porto foi goleado. Espero que o Rui Vitória, parabéns do futebol português, tenha uma estratégia mais de acordo com aquilo que é o Benfica, ou seja, eu no lugar do Rui Vitória jogava em 4-4-2 ou em 4-1-3-2, mas a fazer pressão alta, porque o Dortmund, quando começar o jogo, vai querer resolver o jogo logo na primeira parte e vai tentar, por todas as maneiras e feitios, acercar-se e recuperar da desvantagem de 1-0. Futebol do Porto, aqui com a Juventus, o jogo praticamente terminou aos 25 minutos. Se já era difícil contra 11, contra 10, tornou-se tarefa quase impossível. Alex Telles fez uma asneira das grandes apenas num minuto com 2 amarelos, originando a sua expulsão. 2 entradas brutais, embora a primeira já fosse brutal para a expulsão, mas o árbitro só lhe mostrou amarelo. Mas passado um minuto, Alex Telles resolveu ir tomar banho mais cedo e originou a sua expulsão com o segundo amarelo. O Futebol Porto perdeu por 2-0. Na segunda parte, com a entrada de Corona e Diogo Jota, eu percebi a estratégia de Nuno Espírito Santo, não para virar o resultado, porque já me perdiam por 2-0, mas para tentar que a Juventus se acalmasse cá atrás, fosse empurrado um pouquinho para trás, para então não avolumar mais o resultado, que tornaria uma tarefa, se não já é impossível, era praticamente irrecuperável mesmo em futebol. O futebol, como se sabe, são 11 contra 11, não há jogos iguais, mas é uma tarefa quase impossível do Futebol Clube Porto em Itália. Embora o Futebol Clube Porto aqui com o Roma na pré-eliminatória tenha empatado 1-1, e eu também nessa altura dizia que o Futebol Clube Porto estava eliminado, o Futebol Clube Porto chegou à Itália e venceu por 3-0. Embora depois chegasse a uma certa altura a jogar contra 10 e contra 9, mas isso são as vicissitudes do jogo, e o Futebol Porto não tem culpa e passou a pré-eliminatória. Quando o Futebol Clube Porto foi campeão europeu em 87, a primeira vez campeão europeu, o Bayern de Munique era simplesmente a melhor equipa do mundo, e o Futebol Clube Porto, a 13 minutos do fim, perdia por 1-0 e conseguiu vencer por 2-1. Por isso não há impossíveis no futebol, embora eu não crie em ilusões. O Futebol Porto, para mim, estará eliminado da Liga dos Campeões. O Benfica estará 70% eliminado, não todo, porque vai para lá com 1-0 e o Dortmund tem que marcar 2 golos, não sofrer nenhum, mas é uma tarefa muito, muito difícil para as duas equipas portuguesas e não se vê nada de bom para a passagem dos dois aos quartos de final. Meus amigos, tenham uma ótima semana, sejam felizes e até à próxima jornada do próximo fim de semana. Muito boa tarde.